Olá, boa tarde. Estamos indo para o fim. Boa tarde não, boa noite, desculpem, já é 18h39 agora, momento em que gravo esse vídeo. Estamos indo para o final de um domingo bastante violento nos Estados Unidos. O que se discute muito hoje nos Estados Unidos, nos meios acadêmicos principalmente, é se o país poderá sair, ou melhor, evitar uma segunda guerra civil e a que preço. Vejam, por exemplo, o que saiu há pouco, o que saiu hoje na Fox News, que tem por vocação ser leve no tom. Uma matéria dizendo o seguinte: o fim de semana do feriado de 4 de julho nos Estados Unidos foi marcado pela violência, com mais de 14 mortos e dezenas de feridos em tiroteios, inclusive numa boate na Carolina do Sul. Em Chicago, uma cidade conhecida por sua violência armada, mais de 67 pessoas foram baleadas no final de semana do feriado e pelo menos 13 morreram, incluindo uma menina de 7 anos e um garoto de 14. 2 homens morreram num tiroteio dentro de uma boate e mais 2, incluindo um garoto de 14 anos, diz a Fox, morreu em um hospital, segundo o porta-voz da polícia, Tom Hahn. Por volta das 19 horas de ontem, sábado, uma menina de 7 anos foi morta a tiros enquanto estava na calçada da casa de sua avó durante a festa do 4 de julho, no bairro de Austin. Ninguém foi preso por nenhum desses tiroteios envolvendo crianças, diz a Fox, que ocorreu uma semana depois que um garoto de 1 ano de idade, andando no carro com sua mãe, uma menina, de 10 anos, fora baleada. Ambos, mãe e filha, foram mortas. A cidade de Chicago, porém, não foi a única violenta nesse fim de semana. Em Nova York, a maior cidade do país, pelo menos 3 pessoas foram mortas em tiroteios à noite, informou a polícia hoje de manhã. O Departamento de Polícia de Nova York disse que um homem de 20 anos foi encontrado morto em frente a um distrito policial na Avenida Atkins, logo após a meia-noite do domingo, a 0 hora de domingo. Depois das 4h22 da manhã, policiais descobriram um homem de 19 anos com um tiro no peito e outro de 27 anos com um tiro no ombro esquerdo na rua East 39, no Brooklyn. Já às 5h09, a polícia disse que um homem de 40 foi encontrado com um tiro no peito em outro bairro do Brooklyn. O homem foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos, foi declarado morto. Também, nesse caso, nenhuma prisão foi feita, nenhuma prisão em conexão com o caso em Nova York. Já o New York Post informou que quase 30 pessoas foram baleadas durante a noite em Nova York, durante a noite de sábado, com 14 delas baleadas em Manhattan, no norte de Manhattan. As autoridades ainda estão procurando por um homem armado que abriu fogo à luz do dia na semana passada, matando um homem de 20 anos, diz o New York Post. Vários outros tiroteios também na cidade de Baltimore no fim de semana, deixando pelo menos 1 morto e 8 feridos. O Departamento de Polícia de Baltimore disse que uma mulher foi morta e um homem ficou ferido em um tiroteio duplo no sul de Baltimore na manhã de sábado. O incidente aconteceu depois que 4 mulheres foram baleadas em outro tiroteio no sul de Baltimore na noite de sexta-feira, informou a Fox 45. Por volta das 19h30 do sábado, a polícia disse que um homem de 20 e outro de 21 anos foram feridos num tiroteio em Baltimore.
Ambos acabaram em hospitais na parte noroeste da cidade. Já um homem de 28 anos foi encontrado com um ferimento a balas. Foi encontrado no sudeste de Baltimore, com ferimento a balas. Ferimento a bala, informou também o New York Post, ou melhor, informou a Fox 45. Detroit, uma família de 5 pessoas estavam dirigindo num bairro de Detroit no início da manhã de ontem, sábado, quando alguém em outro veículo simplesmente abriu fogo. A polícia de Detroit disse à Fox que uma mulher de 39 anos morreu, enquanto um homem de 40 e três garotos, um de 15, outro de 12 e outro de 9, foram feridos a bala. O incidente aconteceu na Homer Street, perto de Mulane Street, no bairro de Mexicatown, na cidade de Detroit. Bem, e os casos se sucedem. Memphis, também tiroteio, envolvendo inclusive aqui uma mulher em Memphis foi morta a tiros quando assistia aos fogos de artifício no sábado à noite. Os assassinos também não foram identificados, os que atiraram, e tampouco foram presos. O Departamento de Polícia de Memphis disse à Fox 13 que a polícia foi chamada pouco depois das 22 horas do sábado para o Hospital Universitário Metodista por uma ligação anônima. Quando chegaram no local, a vítima já estava morta. E assim vamos, mas o mais estarrecedor dessa história, quero mostrar para vocês aqui, o mais estarrecedor dessa história são essas imagens que vocês estão vendo. Vocês estão vendo, talvez não estejam vendo, vamos ver aqui, acho que agora sim. Vocês estão vendo aí imagens de um grupo muito bem armado, um grupo paramilitar. Isso está postado no Twitter, na conta Based Poland, um grupo paramilitar no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, um grupo enorme. Esse grupo intitula-se Supremacia Negra, ou então faz alusão aos Panteras Negras dos anos 60 e 70. Por essas imagens vocês veem que é um grupo treinado, um grupo paramilitar. Eu não posso expandir aqui porque senão para de gravar, não sei por que razão. O OBS não identifica o movimento se eu expandir, mas dá para identificar a imagem muito bem. Pessoas fortes, muito bem armadas, quase todos de negro, um grupo paramilitar. Em outro post do mesmo Base Poland, esse grupo fazendo paradas aqui, pedágios, pedindo dinheiro para os brancos para indenizá-los da escravidão. Seria mais ou menos isso. Os brancos têm que pagar pelo período de escravidão na América. É isso que está acontecendo lá no estado da Geórgia. Pois é, um grupo paramilitar armado até os dentes. Vocês viram aí, são centenas de pessoas treinadas para implantar o terror no estado. Mas não deve ser o único, certamente não é o único. Além da violência narrada há pouco pelo Fox News, nós vemos também que existe uma organização muito forte por trás. Isso tudo leva ao quê? A uma conclusão muito óbvia. Os Estados Unidos estão ali muito próximos de uma guerra civil, e é por isso que se discute hoje, principalmente nos meios acadêmicos, o que acontecerá. Será evitada uma segunda guerra civil ou não? Bem, o que se tem comentado entre os conservadores é o seguinte: há uma dúvida se Donald Trump deveria ter agido contra esses grupos logo no começo, usando a Força Nacional ou não.
Muitos dizem que se Donald Trump usasse a Força Nacional, poderia ter contra si dois tipos de desgaste. Porque as forças nacionais poderiam não responder positivamente à ordem do presidente, já que estão aparelhadas. Temos que considerar aqui 8 anos de Bill Clinton e 8 anos de Barack Hussein Obama. Os últimos 8 anos, que foram de Obama, imprimiu-se sim um aparelhamento enorme nas Forças Armadas. Se nós dizemos aqui no Brasil que existem melancias nas nossas Forças Armadas, o mesmo problema, talvez até maior, acontece nos Estados Unidos hoje. Não só melancias, existe muita gente ligada ao Islã, isso por incentivo do próprio governo Obama, que querem ver, na verdade, os Estados Unidos pegarem fogo. Não tenham a menor dúvida de que isso acontece lá também. Então muita gente diz que se o presidente Donald Trump acionasse as forças nacionais para resolver problemas como o de Seattle, por exemplo, poderia ter um enorme desgaste ao ser desrespeitado por essas forças militares. Outros dizem que se as forças militares fossem acionadas, evidente, o governo também teria um desgaste, porque uma força militar não vai agir com flores. E a reação poderia ter sido ainda muito pior do que estamos vendo agora. São duas possibilidades de desgaste para o presidente numa das correntes. Outra corrente de conservadores diz que não, que o presidente deveria ter agido sim, porque por mais duro que fosse, por mais forte que fosse o remédio, o tempo da recuperação valeria a pena. Quando o paciente já estivesse um pouco melhor, muitos esqueceriam a força empregada por causa dos benefícios. São duas correntes. O fato é que o presidente Donald Trump tem um problema na mão. Ele deve agir ou simplesmente deixar o país dividir-se? Uma terceira corrente de conservadores apoia exatamente isso. Deixem os esquerdistas destruírem-se a si mesmos. Um desses que apoia esta possibilidade é Rush Limbaugh, o mito do rádio norte-americano. Ele diz exatamente isso. As cidades mais violentas estão na mão da esquerda, que por vocação não gostam nada de Donald Trump e não querem a interferência de Donald Trump. Rush Limbaugh diz então que se virem, que se implodam. Bem, é uma possibilidade também. Se nada for feito daqui até o próximo mês, é bem possível que Donald Trump tenha decidido por essa terceira via. Deixe que os estados da esquerda cuidem de si mesmos. Bem, meus amigos, hoje era para fazer mais um vídeo sobre a revolução do globalismo, mas infelizmente não vai dar, eu vou deixar para amanhã. Quero apenas fazer uma observação, um comentário. Depois que fiz o último vídeo, alguém escreveu-me um e-mail grande, muito bem escrito, dizendo que eu estou poupando os judeus ao não nomeá-los. A pessoa referia-se ao fato de eu ter, digamos, enrolado na questão da Holanda. Por que eu não falei com todas as letras que a Holanda era um forte porto na época em que eu me referia à questão do início da banca propriamente dito, e eu não disse que era forte porque os judeus estavam lá, banqueiros judeus e tudo mais. Não, na verdade não foi, eu tinha isso em mente mais para frente, não estou poupando ninguém aqui, muito menos os judeus. O fato é que a Holanda tornou-se forte e muito, sim, muito por conta do assento calvinista da reforma dos luteranos, melhor dizendo. O assento calvinista dos luteranos tinha muita força na Holanda. E isso queria dizer o quê?
queria dizer o seguinte: quando os banqueiros, tanto na Espanha quanto na Inglaterra, começaram a emitir papéis, emprestando papéis, dinheiro fictício e cobrando juros, muitas vezes altíssimos, tiveram na Espanha uma vida difícil porque a igreja, que tinha muita força na Espanha, era contra a usura. Na Inglaterra também, em certa medida. E aí o que aconteceu? Muitos desses banqueiros faziam empréstimos na Holanda. Todos eles tinham lá os seus agentes holandeses para poder fazer livres empréstimos cobrando altos juros, sem se preocuparem com a Igreja Católica, porque lá quem dava as cartas eram os protestantes calvinistas. Também muitos judeus perseguidos na Espanha, em Portugal, em outros países europeus perseguidos pela Igreja Católica, acabavam encontrando refúgio na Holanda. Daí porque a Holanda tem uma importância assim muito grande, porque lá faziam-se grandes negócios sem a preocupação moral ou sem a preocupação em prestar contas com a Igreja Católica. Por essa razão, a Holanda teve sim muitas bancas fortes, todas elas, claro, ligadas a famílias de judeus que tinham relação imediata com Frankfurt. Mas isso eu pretendo falar mais adiante, foi por isso que não fiz essa conclusão, porque achei que ia estender demais o vídeo, mas está aí a observação. A Holanda se tornou importante sim, porque lá se faziam negócios fortes, muitos empréstimos, cobrando juros, e também, por sua ligação com comerciantes marítimos, se faziam trocas, comércio, muitas vezes usando moedas falsas. Mas isso nós vamos falar mais daqui para frente. Mas hoje, infelizmente, não vai dar para fazer a live que eu tinha planejado. Voltamos amanhã, se Deus quiser. Até depois.